Olá, seja muito bem-vinda ao evento Nova Era da Modelagem sob Medida. Eu sou a Bruna, eu sou especialista em ateliê sob medida e aqui nesse evento eu vou te mostrar o caminho para dominar a modelagem sem ajustes e ganhar 3 vezes mais por peça sob medida. Você conseguiu ganhar 3 vezes mais por peça? Hoje você pode falar isso? Hoje eu posso falar que em algumas peças eu ganho muito mais que 3. E eu falo, a modelagem, essa parte de busto para mim foi a parte assim, foi chave, sabe? Você sentiu diferença em fazer a modelagem sem ajuste? Veste como uma luva. Então, a minha maior dificuldade era mesmo tirar medidas com fita métrica, dava vários ajustes, sempre tinha que ficar provando 1, 2, 3 vezes e sempre com aquela preocupação, esquenta a cabeça, porque cada corpo é um corpo. Na medida com a fita métrica, ficava vários erros, sempre, não tem como. Então, assim, eu perdi o sono pensando como que vai ser, como que vai dar. E agora não, agora eu fico tranquila. Sei que vai passar aquela fita ali, vai cair direitinho no desenho e vai ficar perfeito. O que eu ganhava nem R$100 cobrando num vestido, agora eu tô cobrando 3, 4 vezes mais. Ai, que bom. E o povo acha tão em conta que me paga tudo à vista sem eu falar que precisa fazer. Eu sou Lucimar, eu costuro já há mais ou menos 15 anos, mas aquele negócio de faz tudo, né? Uhum. Mas nunca consegui precificar direito, nunca consegui ganhar dinheiro, nada. Sempre trabalhei muito e ganhei nada, mas agora eu tô encantada. Eu já consegui cobrar melhor, eu já cobrei peça 3 vezes que eu cobrava antes, eu já consegui cobrar 3 vezes mais. Ontem eu atendi uma cliente nova, ela ficou encantada, falou, nunca vi esse jeito. Aí quando eu tirei o molde dela todo, que eu recortei, ela ficou olhando, ela ficou encantada. E a cliente que eu entreguei uma roupa semana passada, que eu até postei lá na comunidade. Aí ela chegou na manicure e falou, gente, ela faz de um jeito diferente. Ela ficou com tanto cuidado com aquela roupa e ela amou. Ficou muito boa, muito impecável. Fiz uma outra blusa para uma senhora também, ela nem experimentou. Só pegou e vestiu direto e falou que ficou maravilhosa. Sou caprichosa, tudo assim, sabe? Sei trabalhar direitinho, mas com essa nova técnica é uma salvação. Aí eu tô conseguindo melhorar meus preços, tô conseguindo ter coragem de dizer não para coisas que era muito difícil de falar não, sabe? Agora eu tô me sentindo muito mais confiante. Eu tô muito feliz e não me arrependo, porque, maravilhoso, me ajudando muito. E esse resultado é possível até para você que já tentou ali, vários tipos de técnicas e não se adaptou com nenhuma. Ou até para você que não tem conhecimento nenhum, seja de modelagem, de precificação, de divulgação e até de vendas de roupa sob medida. Tá, Bruna, mas para quem que é esse evento? Primeiro, para você que é dona de ateliê e quer crescimento financeiro, mesmo que seu ateliê seja em casa ou numa cidade pequena. É para quem tem o sonho de ter seu próprio ateliê de roupa sob medida. É para quem já trabalha com sob medida, mas não consegue viver exclusivamente dessa renda. Inclusive é para você que trabalha com costura em geral, mas ainda não é focada em sob medida. Para você que quer ser uma marca, para você que tem dificuldade de precificar, de vender as suas peças, para quem quer ser a maior renda da sua casa trabalhando com roupa sob medida. E principalmente para você que quer ter uma renda com seu trabalho de roupa sob medida sem precisar se matar de trabalhar. Começaram a trazer roupas de festa para eu fazer, mas assim, eu tinha que ficar ajustando, às vezes não ficava boa a modelagem. Na época você cobrava quanto? O mais caro era R$200. Então eu tinha muito, pegava em grande quantidade para poder tirar um dinheirinho. Era trabalhar muito. Sábado, domingo, não tinha feriado, nada. Vestido era 2, 3 provas. Era muito demorado. Hoje meus vestidos não dá ajuste, né? Então a cliente vem, prova, vai embora, eu já entrego o vestido depois. Uma coisa puxa a outra, não adianta eu fazer uma roupa perfeita e não saber precificar. Precificação é essencial para você não matar de trabalhar. E eu consigo ter meus horários, ficar com as minhas netas a mais. Eu consigo descansar, coisa que eu não posso. Eu tiro alguns dias. Hoje eu não vou trabalhar mesmo. Então, as médias de vestidos, os de festa,
Tá ficando em média de 1.500 até 1.800 reais. Escolheu de 4.000. Então ficou 4.000 e ela pagou à vista. Então eu fiz o desconto e o do pré-wedding também ficou já definido. Falei que o vestido ficaria em média de 5 a 6 mil reais. Ela falou, não, o preço que for, vai ser você que vai fazer. Desse jeito. Eu falava, gente, nunca na vida. Nossa, mas aqui a cidade é pequena, não tem como. Você viu como a Marli estava desacreditada? Ela não achava que era possível porque ela mora numa cidade pequena. Se antes ela ganhava ali uns R$200 em média por peça sob medida, hoje ela ganha bem mais que R$1.500 por peça. Ela vende vestidos de R$4.000, R$5.000. Já fechou contrato de R$9.000. Dá uma olhada no que a Kaylee conseguiu. Ela já tinha um faturamento que para muitos seria ótimo. R$6.000 por mês. Mas com apenas um mês aplicando o meu método, esse que você vai conhecer aqui no evento, ela saiu de 6 para R$12.000 por mês sem esforço. E você me falou lá que a sua renda mensal em média estava em 2.500, mas que esse mês foi 13.000? 12.700. Ai, que bom. Valeu bastante. Olha só o Jefferson, ele é coreógrafo e ele não tinha total segurança de oferecer o seu trabalho de roupa sob medida. Fazia ali algumas peças à pronta entrega, mas cobrava ali no máximo R$20 por peça. Agora ele tem clientes que pagam mais de R$400 por peça. Ele conseguiu mais de R$10.000 por mês com um mês aplicando o meu método. E não foi sorte não, porque ele continua repetindo o mesmo resultado no mês seguinte, sem precisar fazer muitas peças num nicho pouco explorado. Bruna, hoje em dia, oficialmente eu sou coreógrafo. Aqui na minha cidade mesmo não tem nenhum figurinista. Qual cidade que é? Aqui eu moro em Maribona. Aí eu quero trabalhar nessa área, eu quero fazer figurino. Conta como é que foi esse mês aí de figurino, que você me falou que deu bom. Foi muito bom. Eu fiz uma quadrilha, eu faturei quase 6. Que coisa boa. Fiz a outra quadrilha da escolinha aqui, que foi 5.500. Nossa, como eu fico feliz. Tá bom, né? Foi quase 10 mil o faturamento desse mês de novo. Na verdade, Bruna, eu tinha até parado de fazer roupas aqui, né? E para fazer roupa era R$20, R$30. Não dá. Era isso. Eu disse, olha, isso aqui não é para mim. Nossa, que bom que você não parou, que bom que você voltou, na verdade. Eu mesma, antes de aplicar tudo que eu sei e vou te ensinar nesse evento, eu cobrava ali nos meus vestidos de festa, no máximo R$800. Hoje, minhas clientes pagam acima de 3.000, 3.000, 5.000, 4.000, 6.000 reais. E eu trabalho aqui no meu ateliê, que é no quintal da minha casa. Hoje eu tenho poder de escolha. Eu pego no máximo 4 vestidos no mês, porque eu decidi trabalhar com calma na alma. Talvez você tenha até um ateliê grande e já consiga, né, cobrar muito mais desses valores que eu te falei aqui nas suas peças. Mas aplicando o meu método, você consegue triplicar o que você ganha hoje. E sabe o que é o melhor? Com estratégia, sem se esgotar de trabalhar. Zerando ajustes de modelagem, trabalhando menos e ganhando mais. Eu entrei na área da costura, foi por uma necessidade e te conheci de lá pra cá, nunca mais teve ajuste, graças a Deus e a você, muito obrigada. Senhor, obrigada Bruna, porque é maravilhoso. A gente aprende, a gente vê o retorno financeiro. A gente trabalha menos e a gente ganha mais. Não é? E hoje, Bruna, eu estou muito feliz porque hoje eu entreguei o primeiro vestido, todo ele dentro da técnica nova. Ai, que bom! E para a menina que eu fiz, ela é bem exigente porque ela é blogueira, ela é. Não. E quando ela veio provar o vestido, ela botou as 2 mãos na boca e ela ficou na frente do espelho. Meu Deus! Não peguei ajuste nenhum. E eu fiquei muito feliz, porque agora eu sei que eu vou ganhar mais e trabalhar menos. Quando você trabalha com estratégia, né, trabalha menos, ganhando mais, você consegue dedicar parte do seu tempo para uma coisa que é muito mais valiosa. Ficar com seus filhos, com seus netos, aproveitar a família e ainda assim ganhando bem com o seu trabalho. Sabe, poder tirar umas férias, fazer uma viagem, morar num lugar melhor. E como você viu, isso é possível tanto para quem mora numa cidade pequena, como a Marli, como o Jefferson, quanto para quem mora numa cidade grande, como eu. Só que eu vou te contar que nem sempre foi assim, tá? Eu convivo nesse universo de moda, de costura, desde quando eu era criança. Esse universo, ele faz parte da história da minha família. Começou lá na minha bisavó,
né, que fazia roupa para os filhos. Depois veio minha avó, que começou da mesma maneira, mas depois transformou a costura na sua profissão. Eu tenho tia que é costureira e modelista. Até minha mãe e meu tio já caminharam por essa profissão e acabou saindo. Até minha irmã gêmea, que eu achei que não ia para esse mundo porque ela se formou em engenharia ambiental, hoje tem a sua própria marca de roupas. Só que acontece que lá atrás, de eu ver ali a forma como a minha avó trabalhava, minha tia, o sofrimento, sabe? Minha tia, inclusive, trabalhou nos seus últimos dias ali de gravidez, com aquele barrigão, aquilo ficou tão marcado na minha cabeça. Eu queria tudo, menos aquilo pra mim. Mas vamos combinar, né? Não é encantadora a ideia de ficar trabalhando e não ter nem tempo, nem dinheiro pra comprar o que quer, pra fazer o que quer. É só trabalho, cansaço e estresse. Pelo menos esse foi o exemplo que eu vi. E aí para você ver como as coisas não acontecem por acaso. Apesar de eu não querer seguir os passos da minha família, que eu vi o quanto sofriam, por algum motivo que na época eu não entendia muito bem, na hora de decidir o que eu ia fazer da minha vida, eu escolhi fazer faculdade de design de moda. Só que eu fiz essa escolha falando pra mim mesma que comigo vai ser diferente. Eu ia aprender o que fosse necessário, ia fazer o que fosse preciso, pra não repetir o caminho da minha família. Ali eu assumi um compromisso comigo e até com a minha família, assim, mesmo sem eles saberem, e com o meu futuro. O que eu quero que você saiba nessa primeira fase da aula é que o meu primeiro passo, ele não foi, sabe, pegar a fita crepe e sair modelando. O primeiro passo foi assumir um compromisso. Nesse evento, você vai aprender uma modelagem com a técnica modelagem sem ajustes. A gente vai começar hoje e terminar lá no domingo. Você não vai só sair daqui com uma modelagem pronta. Você vai sair desse evento sabendo precificar da forma certa para conseguir ganhar 3 vezes mais por peça sob medida. Só que para você conseguir esse resultado, você vai precisar de uma coisa: se comprometer, participar de todas as aulas. Quantas vezes você não já começou uma coisa aí, ó, cheia de motivação, de vontade, de sonhos, mas acabou desistindo no meio do caminho? Não por falta de talento, tá? Mas por falta de comprometimento. Só você sabe, né, o que é olhar para o lado e ver as pessoas ao seu redor conquistando as coisas, enquanto você sente que tá ficando para trás, ou que poderia conquistar muito mais. Eu, pelo menos, já senti isso. E todas essas pessoas que você viu o depoimento até agora, tenho certeza que também sentiram isso na vida delas. Sabe o que diferencia essas pessoas que chegam lá? Não é sorte, não é talento, não é um dom especial. É a força de se comprometer de verdade com o seu sonho de vida. Então, para a gente começar, pega papel e caneta aí. Escreve essa frase que eu vou te falar agora. Eu vou estar em todas as aulas porque meu futuro merece o meu comprometimento. Anotou? Eu tenho uma frase aqui na minha cabeça que eu fico assim, repetindo toda vez que eu sinto que alguma coisa vai me parar, sabe? Tá tentando ali a resistência me parar. A frase é, se quiser já até anota essa aqui também. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Vamos fazer isso? Por curiosidade pela vida mesmo? Vamos ver o que acontece se você não desiste? Ao longo do conteúdo dessa aula, você vai entender como que foi essencial para a criação do método que você vai aprender hoje. Meu primeiro trabalho, ele foi numa loja pronta entrega de vestido de festa e noiva. E eu trabalhava no seu próprio ateliê, onde fazia essas peças para a loja. Eu fazia de tudo um pouco lá, tá? Mas eu só não trabalhava com a confecção da roupa mesmo. Era tudo que eu queria na época. Só que depois de um tempo, as donas do lugar, elas decidiram ir mudando ali a forma de entregar as peças, mudar o mercado. E passaram a querer oferecer muito mais do mesmo, sabe? As coisas genéricas, peças sem diferencial algum. Aquele tipo de peça que a gente encontra em todo tipo de loja, sabe? E aí, 3 anos nessa loja, eu me vi tendo que criar algo sem propósito. E foi ali que eu comecei a perceber que aquilo não tinha a ver comigo. Não era o que eu queria. Minha experiência lá com as clientes era de ver cliente após cliente não tendo o seu estilo, né, o seu gosto pessoal atendidos ali naquelas peças à pronta entrega. Tendo que usar algo que não queria por falta de opção. Observando, eu vi a necessidade naquelas pessoas e eu pensei, por que não oferecer algo que realmente, uma solução que realmente valorize ali cada pessoa?
E aí, foi estudando esse mercado que eu entendi uma coisa. Inclusive, anota aí, ó, roupa sob medida é um mercado em constante crescimento. Ui, quase não coube. A moda sob medida, ela só não é só um nicho incrível de trabalhar, mas também é um mercado em constante crescimento, onde esses clientes que não encontram nada que vistam bem ou que não atende o seu estilo, estão dispostos a pagar mais por peças que refletem sua personalidade e que valorizam o seu corpo com caimento impecável. Sabe por quê? Porque pessoas querem se sentirem exclusivas e representadas. Foi então que ali, morrendo de medo, eu decidi abrir meu próprio ateliê. Com um detalhe, sem ateliê, eu não tinha espaço físico. Como do que eu trabalhava, mal cabia ali a minha máquina de costurar em cima de uma mesa de computador. Era impossível atender as clientes lá, então na época eu ofereci o atendimento a domicílio. E eu vou te falar que esse era o menor dos meus problemas. Eu tinha muita dificuldade com a modelagem plana na época. Assim como você, eu comecei a fazer roupa aplicando a modelagem plana, que foi o que eu aprendi lá na faculdade. Anos de estudo dedicado a tal da modelagem plana e mesmo assim para mim não funcionava. Nunca fez sentido e ainda não faz, e hoje eu sei por quê. Fazer essa modelagem, sabe, num papel rígido, com linhas retas, traçando ali do A ao B, do C ao D, para vestir um corpo cheio de curvas, de volumes, nem um pouco simétrico. Comecei a atender alguns clientes muito por indicação, mas cliente atrás de cliente, sempre a mesma coisa. Provas intermináveis, muito tempo, pouco dinheiro, era ajuste atrás de ajustes que muitas vezes eu não sabia nem explicar. Eu me sentia a pior profissional do mundo. Sabe, uma insegurança total, eu suava frio a cada prova. No momento que eu via a cliente vestindo ali, sabe, você já vai vendo a cliente vestindo, você já imagina, vai precisar de um ajuste ali, um ajuste aqui, vou precisar desmanchar a peça. Ou muitas vezes vinha assim, meu Deus, não sei nem por onde começar esse ajuste, né? Poxa, eu fiz tudo certo ali do tutorial do vídeo, fiz a base do A ao B, do C ao D, tirei as medidas. O que deu de errado? E aí eu saía dessa situação falando o que a gente sempre diz, né? Sob medida é assim mesmo. A gente vai ajustando a cada prova. E claro, né? Eu também tentava me convencer disso. Mas no fundo eu sabia ali, ó, na matemática mesmo, eu estava tendo prejuízo. Tanto financeiro quanto emocional. Aquele ajuste ia ser mais uma noite sem dormir. Mais tempo que eu ia ter que ficar ali, ó, batendo cabeça para entender como resolver aquilo. Eu passei anos simplesmente insistindo em fazer de um jeito que não funcionava para o meu objetivo. Me sentindo presa nesse ciclo interminável de ajuste, como se não tivesse outra opção, fosse assim mesmo. Provas traumáticas, mas insistindo. Tendo prejuízo, mas insistindo. Perdendo cliente, passando vergonha, mas insistindo. E olha, eu tenho até vergonha de falar isso, mas já deixei muito de pegar serviço de cliente, quando a cliente vinha com um modelo diferente do que eu já tinha feito. Às vezes eu até convencia a cliente a fazer outro modelo, falando que aquele modelo não ia combinar com o corpo dela, com valorizar o corpo dela, só porque no fundo eu tinha medo de pegar aquele modelo, porque eu não sabia se ia dar certo. Eu cometi muitos erros naquela época, achando que eu estava fazendo tudo certo. São esses erros que eu quero te mostrar aqui, tá? Porque pode ser que você esteja cometendo algum deles. E olha, sendo bem sincera, se a sua modelagem demora demais para funcionar, precisa de infinitos ajustes, né, de modelagem para dar certo, a probabilidade de você estar cometendo esses erros que eu vou te ensinar hoje é muito grande. Mas tá tudo bem, tá? Não tem problema fazer errado em algum momento da sua vida. O importante é que você tá aqui buscando conhecimento para mudar isso. Eu vou te ajudar nesse caminho, tá? Então eu quero que você preste bastante atenção,
Pega papel e caneta e anota qual desses erros fatais você está cometendo ou já cometeu. Erros que realmente te impedem de ganhar 3 vezes mais por peça sob medida. Anota aí, primeiro erro. Tirar medidas. Isso mesmo, pode anotar. O primeiro erro que eu vejo muitas profissionais que trabalham com roupa sob medida é tirar medidas das suas clientes. Como assim, Bruna? Eu vou te explicar e você vai entender como que eu descobri isso. Um dos maiores problemas assim com cliente que eu já tive ao longo do meu ateliê foi atender uma cliente que ela era candidata a Miss do estado. Ela inclusive morava em outra cidade, lembra que eu fazia atendimento a domicílio? Ou seja, eu ia lá na casa dela. Quando ela fechou comigo, eu falei, nossa, agora é a hora, eu vou ficar famosa, eu vou fazer o vestido da Miss, ela vai ganhar, vai todo mundo perguntando, da onde veio seu vestido, vão falar que é do meu ateliê. Pensei, né, chegou o meu momento. Modelo decidido, cheguei lá na cliente, e o que que eu fui fazer? O que toda boa costureira de roupa sob medida faz, tirar medidas. Aí tô lá, né, medi busto, medi cintura, medi quadril. Passei essas medidas para um papel, fui anotando, todo o processo que você conhece. O tecido estava definido, era aquele tule assim, todo bordado em pedraria, sabe? Numa cor marsala, na época estava bem famosa essa cor. Pensa, era o vestido. Modelei aquela peça com uma insegurança que só Deus sabe. Sabe, quando você modela e vai cortar o tecido rezando, assim, agora vai dar tudo certo, agora vai dar tudo certo. Eu, inclusive, demorei até uns dias para criar coragem de cortar o bendito do tecido. Mas fui, né? Fui lá, cortei a peça, costurei, vamos fazer a prova na casa da cliente. No caminho para casa dela, já era aquela agonia, sabe? Um mix de pensamento, era, vai dar errado, meu Deus, vai dar errado, vai ser outro trabalho que vai me causar um baita de um desgaste. Ao mesmo tempo, do outro lado, o anjo vinha falar no meu ouvido, falava, calma, vai ser diferente dessa vez, tá tudo sob controle. Quando eu cheguei lá, o cliente vestindo a peça, eu já percebi que não ia dar certo. Vestido largo, decote fora do lugar, era um decote assimétrico que o tule passava assim, ó, entre os seios. Ou seja, isso aqui tinha que estar muito certinho para não mostrar demais. Ela vestida não se parecia com nada do que eu tinha planejado na minha cabeça. Aí naquela hora, né, já vem tremedeira, suadeira. A situação era tão complicada, eu não sabia nem aonde colocar os alfinetes para fazer o ajuste. Eu colocava ali e eu só ficava assim pensando na minha cabeça. Não acredito que eu vou passar por todo esse desgaste de novo. Por onde eu vou começar esse ajuste? Como que eu vou explicar para a cliente, sendo que nem eu sei o que fazer? Só que na hora eu tinha que mostrar que eu estava firme, e assim eu fiz. Falei para a cliente aquilo que a gente sempre fala para si mesmo. Sob medida assim mesmo. A gente vai ajustando até dar certo. Falei, próxima prova vai estar tudo perfeito. Só que foi assim, prova atrás de prova. Saía da minha cidade, ia para outra cidade, gastava dinheiro, passava vergonha. A roupa não adiantava o que eu fazia, simplesmente não estava ficando bonita nela. O que eu sonhei que ia ser, nossa, a virada do sucesso do meu ateliê, virou uma tragédia anunciada, tá? Adivinha o que aconteceu? Cliente desistiu. Com o tempo, eu entendi que, para quem trabalha com roupas sob medida, tirar medidas ou usar medidas padrões ali de uma modelagem pronta, ou até aquilo da gente pegar uma roupa da cliente e tirar como base para tirar medidas dela, tudo isso é praticar a modelagem de esperança. Vai falar que não é. E essa modelagem, ela é igual a ajustes. Por que que eu chamo ela de bendita modelagem de esperança? Que é a modelagem plana. Por quê? Você vai lá, tira medidas, só aqui já pode dar muito errado, vai me falar que você tem 100% de confiança na hora que você está tirando medidas. Ou que nunca aconteceu de você esquecer de tirar uma medida muito importante. Mas beleza, você vai lá, tira medidas, conta que tá certo.
passa para um papel. Daí você vai e testa num corpo, na esperança que dê certo de primeira ou com mínimos ajustes. Fazendo um jogo de erra e acerta, que tanto você quanto a cliente saem perdendo. E o principal ativo que você perde nesse momento, anota aí, é o tempo. Você perde tempo, você se frustra, fica insegura, se sente incapaz. Sua cliente percebe isso, não valoriza o seu talento e acaba te colocando ali, ó, no lugarzinho da opção para economizar. Eu não estou falando que a modelagem plana é errada. Eu estou falando que ela segue um padrão. E quem trabalha com padrões é a indústria, não é você que trabalha com roupa sob medida. O que nos leva a uma oportunidade que talvez você não esteja vendo. Eu tenho certeza que você já teve uma cliente que foi aí no seu ateliê se queixando de ter andado ali nas lojas da pronta entrega e não encontrado nada que vestia bem o seu corpo. Essa é uma problemática da indústria pronta entrega de tempos, que é o de não conseguir atender as mulheres brasileiras. Você mesmo como consumidor já deve ter passado por isso, de ter ali em algum momento precisado buscar uma roupa, uma peça para você, andar nas lojas à pronta entrega e não ter encontrado nada que vestia bem o seu corpo, sabe? Sem precisar de algum ajuste aqui, outro ali. Uma pesquisa da ABNT feita em 2021 mostrou que esse é um problema enfrentado por mais de 70% da mulher brasileira. Pensa aqui comigo, gente. Mais de 70% da mulher brasileira não é atendida pelo padrão da moda à pronta entrega. E isso só acontece porque ninguém ensinou a gente, os profissionais, quem está de trás, a olhar para o corpo. Sabe, ter aquela atenção para o corpo que vai vestir a peça que estamos fazendo. É por isso que eu te falo com toda certeza e sem culpa. Um erro fatal que te faz perder dinheiro e tempo, né? Energia com aqueles ajustes intermináveis, é modelar roupa sob medida, tirando medidas. Primeiro, não é confiável, não é confiável. Vamos combinar? Se você erra, como eu falei, se você erra ali, na hora de tirar medidas, já era, vai tudo dar errado dali pra frente. É o tal da modelagem de esperança que eu te falei. Fazer rezando para que tudo que você tá fazendo ali, meio que no escuro, dê certo. Então, errou a hora de tirar medidas, vai ter problema na hora da modelagem, vai ter problema na hora de cortar, na hora de costurar, né, ali de encontrar as costuras. E aí, com certeza, você vai precisar fazer ajuste de modelagem, desmanchar a peça. Ou, às vezes, se for estrutural, vai ter que fazer ela do zero. Você já viu quantas vezes esse filme aí, ó? Quantas vezes não já aconteceu com você? Segunda coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, ó. A diversidade de corpos. Diversidade de corpos. O que é isso? Dá uma olhada nessa imagem aqui, onde eu estou mostrando os tipos de corpos. A gente percebe que existe diferenças ali, mas a questão é bem mais complexa do que a gente imagina. Além da questão do biotipo ser diferente, existem algumas diferenças maiores ali na aplicação da modelagem para cada um tipo desse corpo. Então, nos seios, a gente tem seios que são mais caídos, seios que são mais empinados, que são mais grudadinhos ou que são mais separados. Às vezes são seios que têm volume mais na parte de baixo, ou não, às vezes são seios que têm mais volume na parte de cima. Onde que isso te influencia? Na pence, no recorte, né? Que são as linhas que passam ali para formar o volume desse corpo. Como que você mede isso numa modelagem padrão? Onde você tira essas medidas na modelagem padrão? Ou seja, você sempre vai ter que ajustar, ou vai ter que dar uma fundada ali na pence, ou vai ter que dar uma fundada num recorte que vem aqui em cima. Eu vou te dar um exemplo visível aqui. Olha a diferença de uma modelagem do recorte princesa. Esse aqui é o recorte princesa. Feito com a modelagem padrão, a partir de medidas.
e a modelagem feita a partir da modelagem sem ajustes, que é através desse mapeamento do corpo. Olha aqui, presta atenção bem na diferença. Como a gente vem aqui, ó, muito com linhas retas, em lugares que pode ser que vão ser retos, pode ser que não, depende do corpo. Olha aqui como com o mapeamento desse corpo específico, a gente consegue fazer uma leitura mais fiel, sem perder tempo, tendo que fazer esse jogo de erra e acerta. A modelagem feita a partir de medidas é um teste. Cadê a personalização aqui? Aqui não. É por isso que a gente economiza tempo com a modelagem sem ajustes. Outro exemplo, cintura. Você vai lá e mede a cintura aqui, né? A gente mede também a altura da cintura, geralmente, em modelagem plana. Mas você mede a curva das costas? Quantas vezes você não já viu uma calça onde o cós fica sobrando bem aqui nessa curvinha aqui das costas que inicia a cintura? A gente acha que geralmente isso vai acontecer só para quem tem o quadril largo e a cintura fina, né? Mas a maioria das pessoas tem essa curva, pode ser mais ou menos acentuada. Olha aí em você, passa a mão bem aí atrás, para ver se você também não tem essa curva. Suas costas é reta nesse lugar? O ombro, por exemplo, a gente mede aqui, ó, do início do pescoço, né, que acaba o final do pescoço, até o ossinho, correto? Só que tem ombro que ele é mais caído, tem ombro que é mais reto. Tem ombro que tem até uma curvinha. Vocês já tiveram cliente assim? Por tanto usar sutiã, muitas vezes são clientes que usam muito sutiã e às vezes tem muitos seios e pesa, elas têm uma curva nesse ombro. Você acha que isso não influencia a sua modelagem? Traçar o gancho, terror de muita costureira. O que eu mais vejo em questão de gancho quando é feito a partir da modelagem plana. Ou ele é muito reto, ou ele fica sobrando tecido, ou fica inclinando o bumbum muito para fora. Se tem muita curva, vai achatar. Se for muito para dentro, vai ficar marcando muito ali, ó, o meio do bumbum. E se der errado a modelagem ali do gancho, muitas vezes não compensa nem ajustar. É refazer do zero. Joga fora e começa tudo de novo. Olha aí você perdendo tempo. Aqui eu tô falando de coisas básicas. Mas e quando, por exemplo, a cliente é corcunda? Eu já tive cliente que era idosa e ela tinha tanta curva aqui nessas costas. Ou quando a cliente tem um volume na barriga. Ou é aquela cliente que tem bastante seias mais largas aqui no busto e tem a cintura bem fininha. Quão capaz você se sente em realizar os sonhos dessas clientes? Da cliente que se sente excluída pelo A Pronta Entrega. Mais de 70% pode ser sua cliente. Só dentro do plus size a gente já vê uma variedade tão grande. Olha, eu sou magra e eu ainda tenho essa tal da gordurinha aqui debaixo do braço, ali perto da cava, que me incomoda. E pode ter muitas clientes suas que também têm e incomoda ela. Como que você vai ver isso no papel? Ah, Bruna, mas aí eu vejo isso no corpo da cliente. Vê mesmo. Ali, na hora de tirar medidas, na hora que você está fazendo a modelagem ali, traçando a base, você consegue lembrar dessas coisas? E traçar pensando nisso? Sabe a hora que você vai ver mesmo de verdade? Na hora que a modelagem está pronta, você vai lá testar ela. E aí, você já vai precisar fazer um ajuste. Então é isso, a modelagem plana é sobre testar, sobre ajustar. Quando a gente fala de sob medida, será que isso funciona? Eu acho que não, sabe por quê? Porque ajuste, ele é igual a prejuízo. Anota aí, prejuízo, o acento está no lugar errado. Prejuízo financeiro. A cada ajuste é dinheiro seu indo embora, porque ajuste tem custo. E às vezes nem é só o custo financeiro direto. Pensa aqui comigo. Com a modelagem de esperança, você já sabe que você vai precisar de um tempo extra ali até a modelagem dar certo, né? Então é mais tempo fazendo uma única peça. Quanto mais tempo fazendo aquela mesma peça, menos tempo e dinheiro sobra para você. Esse é o custo direto. O custo indireto, olha só, é que com
tanto ajuste, a cliente se cansa. Você acha que só você que se cansa? E aí, isso na cabeça dela, ela passa a entender que o sob medida não vale a pena. Que é mais simples comprar uma peça à pronta entrega e ajustar. E assim, você não consegue ganhar 3 vezes mais por peça sob medida. E a probabilidade dela não gostar do caimento no final, dessa cliente que já está cansada de ter ido ali no seu ateliê tantas vezes para ajustar, é muito grande. E cliente insatisfeita, ela não volta e pior, ela não te indica para outras pessoas. Ou seja, menos clientes, menos lucro financeiro, menos dinheiro entrando no seu bolso. Isso sem falar no prejuízo que a gente também não olha. No prejuízo emocional. Nossa, mas isso aqui traz tanto problema pra gente no dia a dia mesmo do nosso ateliê. Isso aqui é uma coisa que provavelmente você não só sabe, tá? Você sente. O tanto que a modelagem de esperança te faz se sentir frustrada, incapaz, insegura. É um medo, sabe? Uma apreensão a cada prova. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Se não der certo, o que eu faço? Da onde a gente tirou que é normal trabalhar assim? É a insegurança de cortar o tecido, é a insegurança de pegar mais modelos diferentes do que você já fez. Isso acaba com a sua autoconfiança. E se você tá se sentindo incapaz, com a sua autoconfiança lá embaixo, você não consegue ganhar 3 vezes mais por peça sob medida. Se nem você acredita em si mesmo, como que a cliente vai acreditar? Só para esclarecer uma coisa aqui, tá? Quando eu falo de ajustes, eu estou falando de ajustes de modelagem. Aquele ajustes intermináveis é para fazer a modelagem funcionar. Eu não estou falando ajuste de criação, né? Que são aqueles para atender às preferências dos nossos clientes. Por exemplo, a saia com mais volume, o decote com mais embaixo, mais em cima, a manga mais curta, mais longa. Ajustes de criação fazem parte do nosso trabalho. Inclusive é o nosso diferencial. O que eu estou trazendo aqui é que a modelagem é a base. Pensa comigo. Uma roupa bem feita, pode anotar aí, ó. Ela é 60% modelagem, né? Ela é 30% materiais, que são, né, os tecidos, aviamentos, e 10% costura. Pensa aqui, se você resolve a questão da modelagem, se a modelagem deixa de ser um problema, já está mais de meio caminho andado para uma roupa bem feita, que te permite cobrar o preço justo e que valoriza o seu trabalho. Ou seja, a técnica de modelagem que você usa interfere diretamente no quanto você pode cobrar a mais pelas suas peças. Por falar em cobrar, lembra da minha cliente, a Miss? Ela desistiu e eu fiquei com todo o prejuízo. O prejuízo financeiro, porque para completar a burrice aqui da pessoa, eu não fiz contrato, eu não pedi entrada, nada, tudo ficou nas minhas costas. E, gente, na época eu fiz isso por pura insegurança. Por medo de perder cliente, eu queria fechar a qualquer custo. Eu pensava, né, é melhor ter um pouquinho garantido do que nada. Daí eu aceitei as condições dela, tanto de preço como forma de pagamento também. Porque a minha necessidade, né, o que eu acreditava que tinha que ser era fechar com todos os clientes. Com isso, a minha vida só tava aquela correria. Ficava trabalhando até tarde dias seguidos, inclusive no final de semana. Eu me sentia mal até de ir num almoço de domingo na casa da minha mãe. Eu estava exatamente igual eu via lá minha avó e a minha tia, trabalhando muito, sempre muito estressada e sem dinheiro no bolso. Exatamente como eu não queria lá atrás na minha adolescência. Foi quando, de um dia para o outro, né, em meio a toda essa correria, o meu olho esquerdo, a visão do meu olho esquerdo começou a ficar embaçada. Eu tava tão corrida na época que eu falei assim, isso aqui deve ser porque eu tô precisando usar óculos. E eu fui só deixando, fui deixando até o dia que eu realmente fui no médico. Pro meu total espanto, o médico me falou que eu tive um derrame na artéria do olho esquerdo. Meu olho, inclusive, pela demora de ir até no médico, eu estava sem oxigenação. Estava correndo risco de ficar cega.
Como eu tinha 28 anos na época, né, eu era muito nova, os médicos me aconselharam a ir em vários outros especialistas, porque aquilo não era normal. E aí eu descobri que foi isso aqui, ó, para eu ter um derrame cerebral. Na época eu desabei a chorar, assim, eu fiquei extremamente chocada. Aquilo veio para mim como um aviso de que, do jeito como as coisas estavam, né, da forma como eu estava levando a minha vida, totalmente focada só para trabalho e estresse e frustração, não dava mais para continuar daquele jeito. E aqui eu percebi um segundo erro que eu estava cometendo fatal, que você provavelmente está cometendo do lado daí, que é fechar, pode anotar aí, ó, fechar com todos os clientes. Como assim, Bruna? Você deve estar ficando doida, né? Eu já não tá o dinheiro entrando do jeito que eu gostaria. Como que eu vou aumentar minha renda se eu não fechar com todos os clientes? Calma que eu vou te explicar exatamente como fechar com todos os clientes te atrapalha a crescer financeiramente. Provavelmente você acha que para você ganhar mais, você teria que pegar mais encomendas, né? É o raciocínio mais lógico que vem na nossa cabeça. Eu mesmo já ouvi, tá? De quem trabalha com roupa sob medida. Dá para ganhar dinheiro com moda sob medida, mas para isso precisa se matar de trabalhar. Daí, seguindo esse pensamento, na ilusão de ganhar dinheiro, você acaba aceitando todo o serviço que aparece. Eu sei que é forte o que eu vou falar agora, tá? Mas me escuta aqui. Quando você quer se matar, qualquer precipício parece atraente para pular. Eu falo isso com amor, tá? Para você entender que você não está aqui para se matar de trabalhar. Essa não é a sua missão. Você merece ser bem paga pelo serviço que você oferece. E que seu trabalho seja uma ferramenta para ter qualidade de vida, momentos de lazer, de descanso, para viver. E para isso você precisa encontrar o cliente certo, o cliente que valoriza o personalizado sob medida. E existe, tá? Olha lá, mais de 70% da mulher brasileira. Eu sei que o fato de você aceitar menos do que vale o seu trabalho pode estar relacionado, por exemplo, por não saber exatamente os custos que envolve fazer aquela peça. Daí, muito menos colocar esses custos no orçamento que você faz. Não considera a manutenção da máquina, a energia, esquece o tempo que você leva fazendo a peça, incluindo o tempo lá do ajuste. Não leva em consideração que o seu trabalho é diferente, que não é só costura, muito menos uma roupa pronta entrega. A peça que você faz é única. E é exatamente por não levar essas coisas em conta é que você não consegue mostrar isso para cliente. Daí acaba aceitando menos do que o seu serviço vale, menos do que merece. Muitas vezes aceita até a cliente botar preço no seu trabalho, por medo de perder ela, dela ir lá para a loja, para a concorrência. Você compara seus preços com a loja de pronta entrega, e eu sei que comete isso porque tem medo de aumentar os preços e a cliente sair correndo 3 dias, 3 noites de você. E aí acabar ficando sem cliente. Eu entendo, tá? Só que pensa aqui comigo. Fechar com todos os clientes, e na verdade quando eu falo aqui nesse contexto é com qualquer cliente que aparece, pensando que assim você vai ganhar 3 vezes mais, é como tentar apagar um incêndio com um balde d'água. Você vai precisar se esforçar muito com esses baldes e ainda assim não vai apagar o bendito do incêndio. Você só perde energia, se cansa, se frustra. Mas e se você usar o equipamento certo para apagar esse incêndio? Seu esforço vai ser menos e com certeza você consegue o resultado que você quer, porque trabalhou com eficiência, com estratégia. Consegue ver o quanto é importante você valorizar o seu trabalho para que você possa trabalhar menos ganhando mais? E aí eu sei que você pode estar pensando lá daí, mas é a cliente que não valoriza. Se eu aumentar o preço, vou acabar perdendo cliente. E eu entendo, eu não estou invalidando isso, tá? Esse receio. Porque é normal, o cliente vem chorando desconto, às vezes compara o seu trabalho, às vezes compara o seu trabalho com a loja da Shein, por exemplo. Mas o que você precisa entender é que a responsabilidade da cliente enxergar o valor do seu trabalho ou não é sua. Olha o exemplo dessa seguidora. Oi, Bruna, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Atendi uma noiva, cobrei 1.500 pelo vestido dela. Ela ficou pedindo desconto e eu fiz por 800.
Aí ontem ela veio fazer a última prova e acabou me falando que pagou 1.400 na maquiagem. Eu fiquei tão triste, essas coisas me desanimam demais. Viu que o problema não é a cliente? Não é ela que não valoriza. Na verdade, tá que você ainda não sabe como mostrar para ela o valor. E isso porque sim, você não sabe se valorizar. Porque pensa comigo, a mesma cliente pagou o dobro na maquiagem. Valorizou a maquiagem que ia durar horas, mas não viu o valor num vestido de noiva que era venda, que a peça ia ser para ela pro resto da vida. Será que o problema realmente é a cliente? Ou foi essa profissional que não soube se valorizar? Porque a profissional de maquiagem, ela soube se valorizar. A cliente viu o valor na maquiagem que ia durar 1 ou 2 horas. Quando você tem a estratégia certa, olha o que acontece. A Marli soube valorizar o trabalho dela e cobrou 3 vezes mais do que a outra profissional. A costureira havia feito o orçamento para ela em R$600. E aí, a costureira, se não me engano, ficou doente, a irmã dela, que ajudava ela, ficou doente. Faltava 15 dias para esse aniversário, ela me procurou. Eu preciso desse vestido, porque eu quero exatamente este modelo. Eu falei, eu vou criar o seu modelo em cima deste modelo que você está me mandando. Eu falei, olha, então eu vou fazer do meu jeito, não vou fazer do jeito que a costureira te falou. E aí eu falei para ela, olha, fica R$1.400 antes de começar o vestido. Ela falou, mas a costureira cobrava 600. Eu falei, então, bem, não tem como cobrar R$600 num vestido desse. Aí ela falou, então vamos fazer. Só que assim, ela falou, ficou muito melhor do que eu pensei que ia ficar. Né? Eu lembro dela te chamando de artista. Ai, foi tão bom, né? Ah, mas aqui é cidade pequena, eu não consigo cobrar mais. Meu ateliê é em casa, cliente não vai valorizar. A Marli mora numa cidade pequena, tem um ateliê dentro de casa. E não precisou sair de casa para ganhar 7 vezes mais em uma única peça. Moro em Mirassol, aqui, sabe? Em São Paulo. O Jefferson mora numa cidade pequena. Qual cidade que é? Sim. Aqui eu moro em Maribona. Tá vendo? É irrelevante aonde você mora. Onde é o seu ateliê, se é num lugar humilde ou não. Até o tipo de roupa que você faz, tá? Se é vestido de festa, se é vestido de noiva, casual, moda evangélica, roupa infantil. E eu vou te provar isso durante as aulas do evento. Eu vou te mostrar como dominar a modelagem sem ajustes e ganhar 3 vezes mais por peça sob medida. Independente de tudo isso, exatamente como você está agora, com as condições que você tem. É normal sentir receio em aumentar o preço, tá? Tá tudo bem. Mas se você continuar subvalorizando o seu trabalho ao longo do tempo, você está comprometendo o seu crescimento financeiro e profissional. Só quem perde é você. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Você não é a sua cliente. Para de medir o preço com a sua régua, com as suas condições financeiras, com o que você está disposto a pagar. E começa a pensar com a régua da cliente. Essa cliente que andou por aí e não encontrou nada que vestia bem seu corpo, que representava seu estilo, com o que ela está disposta a pagar por isso. Ai, Bruna, mas eu não sei o que é, eu tenho vergonha de cobrar um preço alto. E aí, licença para ser brutalmente sincera aqui, tá? Se você tem vergonha de vender o seu produto, de cobrar o que o seu serviço realmente vale, 2 coisas devem estar acontecendo por aí. Ou você não confia no seu produto, ou você não confia em você. Se você não confia no seu produto, tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa ter conhecimento. A falta de confiança no seu produto é a falta de conhecimento. E eu posso te ajudar com isso. Agora, se você não confia em você, você precisa de um autoconhecimento e eu também posso te ajudar com isso. Até porque eu já passei por isso e também já ajudei várias outras pessoas que passaram por isso também. Tinham vergonha de vender, insegurança com a modelagem e hoje dominam a modelagem e ganham 3 vezes mais por peça sob medida. Quando eu falo em autoconhecimento, é você lembrar o quão importante você é. Você quer ter seu ateliê? Você quer conseguir fazer aquela viagem? Comprar uma casa? Viver exclusivamente do seu trabalho? Quando você tem esses motivos muito fortes dentro de você, sabendo quem você é, quem você quer se tornar, o que você deseja, sabe? Esse autoconhecimento, ele elimina qualquer tipo de vergonha, qualquer medo de dar o preço no seu trabalho. Só que não é aumentar de qualquer jeito.
Não é sair daqui e simplesmente falar, Bron, agora eu vou cobrar mais pelo meu trabalho. Tem técnica, tem estratégia. E é exatamente isso que eu vou te mostrar ao longo desse evento, tá? Tem um fato curioso que eu quero compartilhar com você. Na ficha de inscrição desse evento, eu deixo um espaço para me perguntarem o que quiserem. E uma das perguntas que mais aparecem é se eu já pensei em desistir. E eu vou te falar, eu já desisti. Eu estava tão frustrada por um tempo no meu ateliê, muito por causa da modelagem, de estar tão frustrada com esses prova atrás de prova, me sentir incapaz a cada encomenda que eu entregava, que eu fechei as portas do meu ateliê e fui trabalhar para outras pessoas. Mas na medida que o tempo passava, eu estava criando um ateliê para uma outra pessoa, realizando o sonho de uma outra pessoa, eu me sentia cada vez mais triste. Eu estava lá realizando o sonho de outra pessoa, sendo que eu poderia estar realizando o meu. Só que eu sabia que para eu ter o meu ateliê, muita coisa tinha que mudar. Na verdade, tinha que ser muita coisa diferente. Eu ia ter que parar de tirar medidas, de fechar com todos os clientes. E mais do que isso, eu ia precisar ser humilde e entender que eu não sabia de tudo. Quando eu me formei, eu achei que, nossa, eu fiz faculdade de moda, eu não preciso mais aprender nada. Tinha feito vários cursos, tinha me especializado, minha costura era impecável. Só que olha que coisa, mesmo assim, eu estava ali vivendo a mesma realidade da minha família. Foi ali naquele momento de autoanálise que eu percebi um terceiro erro que eu estava cometendo. E que eu acho que provavelmente você está cometendo daí também. E esse terceiro erro é, pode anotar aí, ó, costurar bem. Ah, tá, Bruna, agora sim você pirou de vez. Tá me falando que eu tenho que costurar de qualquer jeito? Entregar um serviço ruim? É claro que não, tá? Eu não tô falando isso, até porque se você faz isso, você vai ficar sem cliente. Mas uma coisa precisa ficar muito clara. Fazer dinheiro com costura não é só costurar bem. Não é só sentar na cadeira e costurar. Não é só a execução. Sem estratégia, sem passo a passo, sem um caminho, É só eu fazer isso que o retorno vem. Não é. Ah, mas eu sou costureira há anos, eu já sei costurar muito bem. Não é só isso. Esse é o erro mais comum que eu vejo na nossa profissão. E é por isso que a gente vê um monte de profissional craque no que faz. Anos de experiência, mas que estão frustradas, desanimadas, querendo desistir, reclamando que não ganham dinheiro. Então, costurar bem não garante que você vai ganhar dinheiro trabalhando com roupa sob medida. Uma costureira que quer ser valorizada, ser reconhecida, empreendendo com moda sob medida, ela precisa se destacar com um diferencial. Algo que a torne única, além de costurar bem. Então vamos lá, anota aí. Para você ganhar bem, você precisa, primeiro, estar atenta a oportunidades. Estão anotando? Segunda coisa, inovar. Terceira coisa, oferecer. Presta bastante atenção. Oferecer mais do que a concorrência. Mas não ganha dinheiro, não consegue viver disso, mas trabalhou a vida inteira e não tem nada. Então, assim, é triste você ouvir isso. E mais do que nunca eu entendo que é essa parte que vocês trazem, de empreender, de se posicionar, que a gente precisa aprender, mais do que costurar. E aqui, uma coisa precisa ficar muito clara para você. Você não vende costura. Você não vende roupa. O que você vende, na verdade, é a experiência. Você vende a realização de um sonho. Você vende personalização, individualidade.
Nós, como consumidores mesmo, estamos cada vez mais exigentes. Cada ano que passa, as pessoas buscam por personalização, representatividade. Observa, presta atenção, isso está acontecendo em todos os setores. E na moda, mais ainda. As pessoas querem algo pessoal, sabe? Diferenciado, que represente suas preferências, seu estilo. Isso está muito forte. Observe as propagandas na televisão, por exemplo. E isso, quem vende roupa, por exemplo, a pronta entrega, não oferece estilo, corpos, religião. E é exatamente aí que o Sob Medida ganha força. Com produtos personalizados, que ajudam a gerar, sabe, esse vínculo. E se você só costura bem, só busca sempre, né, melhoria de habilidade técnica, de modelagem, de costura, de acabamento, e não entende nada de posicionamento, de se tornar uma marca, de ser vista como uma marca, sabe, de ter um diferencial, um propósito. Se você não tem essas coisas, você se torna uma profissional iludida, cheia de certificados, mas que não ganha o quanto poderia ganhar. Você simplesmente faz roupa. E eu estou falando isso sem julgar, eu estou falando isso aos olhos do cliente. Isso não te torna uma fada madrinha da moda sob medida, que é a profissional desejada. É preciso ter estratégia, saber se posicionar e encontrar que área você vai trabalhar. Porque quem faz tudo acaba não fazendo nada. E vamos combinar? Você não merece ser a pomada minâncora da sua profissão. Já percebeu que a pomada minâncora ela serve para tudo, mas nunca é indicada para tratamento de nada? Para o tratamento mesmo é indicado um outro remédio específico para aquele problema e bem mais caro que a pomada minâncora. Quando o assunto é se valorizar, posicionamento faz toda a diferença. Ter o posicionamento errado faz seu possível cliente continuar não entendendo o valor do seu trabalho e te colocar lá na opção para economizar. Você precisa se posicionar. Quando você se posiciona como especialista em um nicho específico, por exemplo, começa a ter poder de escolha de qual serviço você vai pegar e qual não vale a pena. Aí sim, você deixa de ser ali, ó, a costureira de bairro e passa a ser a profissional desejada, reconhecida, valorizada. Porque você se posicionou e passou a ser especialista no que faz. Já decidi o meu nicho. Eu trabalho com roupa hospitalar, eu faço chompas. Aqui os scrubs chamam-se chompas, né? De lá para cá nunca mais teve ajuste, graças a Deus e a você, muito obrigada. Senhor, obrigada, Bruna, porque é maravilhoso. A gente aprende, a gente vê o retorno financeiro. Trabalha menos e a gente ganha mais. Aqui na minha cidade mesmo não tem nenhum figurinista. Todo evento a gente viaja para outras cidades, faz orçamentos. Foi quando eu comecei a ver que o pessoal aqui é muito forte. Quadrilha, por exemplo, quadrilha é só em junho. Mas as pessoas elas já estão fechando os orçamentos já nesse mês. Tem figurinistas que já estão assinando contrato e que não tem nem vaga mais. Já agora, estamos ainda em janeiro. E são roupas luxuosas, é como um vestido de noiva, por exemplo. Aqui também é muito forte fanfarra. Uma baliza que em média custa R$1.000. Aí geralmente as fanfarras aqui tem 15 balizas, 20 balizas. As quadrilhas tem 10 damas, 15 cavalheiros, essas coisas assim. Cada 2 meses tem alguma coisa aqui. É fanfarra, São João, Natal fiz apresentações, a gente também fez figurinos e foi um orçamento de 10, 15 mil reais. Existem vários nichos no mercado e olha, dentro do Sob Medida existem vários nichos que você pode atuar e todos eles te dando bom retorno financeiro. E eu vou falar mais sobre isso na aula 2, tá? Inclusive eu vou te ajudar nessa definição do nicho. No momento que eu conseguir enxergar todos esses erros,
eu percebi que eu tinha um caminho. Eu não tava mais ali só no sonho, sabe? Eu já tinha ideia do que eu precisava mudar e do que eu precisava fazer. E daí aquela frase voltou a ecoar na minha cabeça. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Pois eu me segurei nessa frase e reabri meu ateliê. Cheguei à conclusão que o que estava acabando comigo, o que estava ali me prejudicando, tanto financeiramente quanto emocionalmente, era a modelagem travando demais. Ou não dava certo, ou precisava de exaustivas provas para funcionar. Isso acabava com a minha segurança e com qualquer chance de eu conseguir ganhar mais. Só que eu ainda estava naquela, né? Achava que a modelagem plana era a única opção que existia. E até mais, ficava pensando, eu vou perder tempo aprendendo algo novo, sabe? Eu mal aprendi essa e eu passei anos da minha vida estudando ela. Só que por outro lado, eu ficava pensando, poxa, eu não tenho tempo para aprender, mas também, do jeito que eu tô fazendo, eu tô perdendo tempo demais. É engraçado o que a gente faz quando tá no fundo do poço. Eu me agarrei ao último fio de esperança que existia em mim e eu fui atrás de uma solução. Daí eu encontrei um curso presencial em São Paulo. Na época eu paguei, era R$ 1.995 no curso, aí teve, né, hospedagem, as passagens. Foi ali que eu tive o meu primeiro contato com essa modelagem com a fita crepe. Eu simplesmente amei, porque de cara eu já vi que era uma técnica rápida. Só que a técnica, como eu aprendi, foi no manequim padrão, pro a pronta entrega. Eu tinha que buscar soluções de: será que funciona para sob medida? Será que dá certo de eu fazer direto no corpo? Chamei minha irmã para ser minha cobaia, tadinha, fiz vários testes. Inclusive, um deles eu estava tentando fazer a manga com os mesmos raciocínios ali do que eu aprendi no curso. E acabei desmaiando a minha irmã. Imagina o sufoco. Eu tive sorte que foi minha irmã, né? Porque se isso tivesse acontecido numa cliente, ela facilmente poderia ter me processado. Ali eu quis entender o que eu fiz de errado. Porque, claramente, do jeito que eu aprendi, não dava para ser, né, copia e cola, aplicar exatamente igual nas minhas clientes. Afinal, eu tinha ali num teste desmaiado a minha irmã. Eu comecei a analisar etapa por etapa, fui desconstruindo o processo. Por exemplo, do jeito que eu aprendi, modelava, fazia um mapeamento do corpo inteiro. Mas e se eu fizer diferente? Pensei na época. E se eu fizer só meio frente e meio costas? Será que isso vai dar certo? Eu fui fazendo alterações, testando e adaptando. O objetivo tinha que funcionar para ser confortável fazendo direto no corpo. Sem apertar, sem esquentar, sem trazer aquele incômodo para a cliente e, principalmente, sem que a fita ficasse descolando. Eu estava determinada, então eu queria solucionar questões como: e se eu quiser fazer uma roupa larga para minha cliente? Se eu quiser fazer uma calça, sabe, um macacão de festa, uma saia, mangas com, né, vários tipos de tamanho, de comprimento, tipos de modelo. Além disso, tinha que ser rápido. Já pensou ficar horas mapeando o corpo da cliente? Foi muito tempo ali, batendo cabeça, até que eu consegui resposta para todos os dilemas que eu tinha ali travado. Então aconteceu uma coisa que para mim foi assim, um milagre. Eu estava modelando de primeira. Fazendo o mapeamento como eu desenvolvi, o caimento ficava impecável já na primeira prova. E quando eu comecei a mostrar isso para as minhas clientes, né, atender direto no corpo delas, e aí eu ia lá marcando direto no corpo, como se fosse uma cirurgiã plástica, fazendo os riscos ali. Inclusive, você vai aprender isso aqui nesse evento. Eu ia fazendo no corpo dela e eu ia explicando o que eu estava fazendo. Então, o que eu estava fazendo para afinar a cintura dela, para alongar o tronco. E nisso, de certa forma, a cliente ia se sentindo fazendo parte do processo criativo. E as clientes amavam, era incrível de ver. Eu não recebi nenhum feedback negativo de alguma cliente. Muito pelo contrário, elas viam como algo diferenciado, elas se sentiam ali, sabe, naquele momento. E isso continua acontecendo hoje aqui no meu ateliê. O boca a boca foi crescendo, foi aparecendo mais e mais indicações. Eu estava tão feliz, eu comecei estrategicamente a cobrar mais pelo meu trabalho, já que eu não estava fazendo a peça como todo mundo faz. No fim desse tempo, eu percebi que eu tinha criado um método para o meu ateliê. Um método que otimizava a produção, era rápido, não tinha ajustes de modelagem, diferenciado, que as clientes amavam, pagavam bem, né, pelo trabalho que recebiam. E o melhor, era fácil de repetir com
vários tipos de modelo. Feminino, masculino, plus size, moda infantil, calça, blusa, roupa larga, roupa apertada. Eu não travava mais na modelagem. O que simplesmente antes me dava arrepios, hoje se tornou a parte mais prazerosa para mim do processo de fazer roupa. Eu comecei a me tornar referência, a estilista que modela direto no corpo, que o caimento fica impecável. Foi aí que eu comecei a ser a escolha número 1 das minhas clientes. Sabe, essa cliente que andou por aí, não encontrou nada que vestia bem no seu corpo e me via como a opção para realizar o desejo dela. Pensa nisso. Meu ateliê em casa, pequeno. Tinha cliente que preferia fazer comigo do que com lojas famosas da minha cidade. E até hoje isso acontece. A verdade é que eu estava me tornando uma fada madrinha da moda sob medida e não sabia na época. Com esses resultados acontecendo, a confiança foi aumentando. Eu comecei a me posicionar como uma marca de personalização, do feito com calma na alma. E isso só foi me ajudando a fechar melhores contratos. E agora eu tô aqui, dividindo esse meu método com você. Porque eu sei o quanto é desgastante ficar lá ajustando e reajustando a mesma peça. Porque a modelagem não ficou boa, mas você fez tudo como te ensinaram a fazer. Desanima a ponto de desistir. Eu sei como é frustrante trabalhar anos e anos e não conseguir ver um crescimento financeiro mesmo. Não dá para normalizar o fato do seu trabalho te dar só dores nas costas, depressão, ansiedade, frustração. Isso não é normal. Eu acredito realmente que todas essas dificuldades que eu passei e contei aqui para você não foram em vão, muito menos por acaso. Eu entendi que a minha missão é ensinar essa metodologia, essa forma de trabalhar eficiente com roupa sob medida. E olha, quando eu comecei a ver outras pessoas melhorando de vida com o que eu ensino, caramba, como valeu a pena. Eu só tenho que louvar e agradecer a Deus e a você também, muito grata pelos seus ensinamentos. E aí, graças a Deus, já estou tendo resultados. Tá muito orgulhosa. Eu fiz o meu primeiro contrato. E no meio desse contrato também está tendo outras encomendas. Eu tenho 25 cursos de artes, artesanato, de tudo que você imaginar. Só que eu vivi assim, como se eu tivesse numa avalanche de muitas coisas. E eu me sobrecarreguei. E eu cheguei no fundo do poço, porque tudo que eu investi eu tive prejuízo. Quando foi em outubro, eu sofri um derrame e um neurisma. Eu só tenho 15% da minha vista, do olho direito. Eu vivi a minha vida para os outros. Eu me abandonei, eu entrei em depressão. Quem me fez voltar? Primeiro foi Deus e segundo foi o amor dos meus filhos. E eu entendi isso, que aí eu falei para Deus, então, qual é a minha missão? E eu falei para o Senhor, me mostra, me dá uma visão, me mostra. E aí, quando foi um dia, eu entrei no YouTube e vi o negocinho da professora Bruna, um anúncio. E aí eu senti uma coisa bem forte no meu coração, falou assim, escuta. Quando a professora Bruna falou assim, olha, modelagem, assim, eu falei assim, modelagem o quê? E eu fiquei ali como curiosa, e aquilo foi identificando comigo, eu falei assim, me achei. Então, quando a gente se encontra, a gente encontra a nossa missão, e quando a gente encontra a nossa missão, a gente conclui a nossa vida. Então, o que eu falo? Eu tô focada assim, eu renasci da cinza, eu tô saindo do fundo do poço, em todo sentido que você imaginar. Era emocional, era mental, era tudo. Pra mim já saía esse bloqueio de dizer que eu não sou capaz, porque eu sou capaz. E nessa eu já tô com 4 modelinhos prontos. Então, eu entendi o quê? Eu falo assim, pra todo mundo, a professora Bruna foi um anjo na terra que Deus mandou até a mim, para pegar na minha mão e dizer assim, Rose, você tem 52 anos, mas você não morreu. Você morreu, mas você viveu de novo. Então, vida que segue, vamos, continua andando, porque a gente é capaz. E quero também agradecer a professora Bruna, muito obrigada, gratidão pela ter tirado dos contos de fada do meu sonho, que eu nem sonhei, a minha marca, a minha empresa. Já estou visualizando. Ai, que bom, estou muito feliz por você, viu? Graças a Deus e a professora Bruna, né? E agora que eu tô conseguindo ter esse pouquinho de liberdade de pagar uma diarista para me dar uma mão na casa, que antes nem isso eu não conseguia. Aí agora eu tenho tempo para ir fazer as unhas, sabe? Olha, que agora... Que bom. Eu sei que assim como eu consegui
quebrar ciclos, sabe? Dar uma virada na minha história e na história da minha família com a costura. Assim como essas pessoas que você acabou de ver mudaram de vida também, você também pode. Agora que você já aprendeu esses erros fatais que eu te ensinei até aqui, vamos começar a entender na prática o que é a modelagem sem ajustes. Durante esse evento, você vai aprender um modelo específico, a gente vai fazer um modelo específico de decote com a modelagem sem ajustes. Hoje, a gente vai aprender o passo inicial. Primeiro, materiais, o que você precisa? Fita crepe, uma fita crepe larga, tá? Pra gente otimizar nosso tempo. Tesoura, que você provavelmente já tem aí. Uma caneta, tá? Pode ser caneta Bic, pode ser uma caneta mais fina, não importa, qualquer caneta. Um papel de modelagem quando for planificar a peça, né? Que você também provavelmente já tem. E um manequim ou um corpo. Você pode fazer no manequim, pode fazer no corpo, já procura uma cobaia aí pra você, a mãe, a filha. Ou você também pode, às vezes, fazer numa boneca. Tem várias alunas que começaram praticando assim. O importante é você entender esse primeiro passo, tá? O primeiro passo que a gente vai aprender é o mapeamento. Quando eu tinha desenvolvido essa técnica, eu passei muito tempo com receio de fazer nas minhas clientes. Por medo de ser desconfortável, dela não gostar. E eu vou te falar que se eu tivesse aplicado realmente a crepagem, realmente seria desconfortável, sabe? Então essa técnica que você está aprendendo, ela tem como base a técnica da crepagem, mas desenvolvida para ser aplicável na vivência de um ateliê sob medida. E isso começa aqui, ó, no mapeamento. Quando você está fazendo ali na sua cliente, ou até se você for fazer no manequim, tá? Mas que você precisa que seja uma prática otimizada, que não faça você demorar tanto tempo ali mapeando o corpo, por exemplo. Entenda o princípio aqui, ó. Estamos fazendo um mapeamento do corpo da cliente. Vamos fazer meio frente, meio costas. E aqui a gente é uma leitura. Eu preciso ter essa leitura do corpo dela, correto? Então você vai começar aqui, ó, com uma faixa da vertical, né? De cima para baixo. E você vai vir assentando ela. Pode ser com a mão. Eu faço com a mão porque eu tenho uma certa intimidade com as minhas clientes, então elas não importam. Ou você pode fazer com o cabo da tesoura aqui também, tá? Super funciona. O que a gente precisa entender é que para ela assentar, vai ser necessário alguns piques, só para ela cair no corpo. Ó, como aconteceu. Nervuras assim não é importante, tá? O seu mapeamento não tem que ficar lisinho. Primeira lição aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai vir com uma outra fita na metade da fita anterior. Olha como eu tô fazendo. A gente vai estar criando realmente esse mapeamento. Por quê? Aqui, eu inclusive dei um pique na fita anterior, lembra? Então, eu vou vir com essa fita por cima, reforçando metade da anterior e vindo um pouco mais para frente. O mapeamento, ele é feito dessa maneira. Mais uma vez, eu venho aqui venho assentando aqui. Aonde tiver necessidade de, né, tá aqui com a dificuldade. Olha aqui, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Tá aqui com essa dificuldade de assentar, ó, o que eu vou fazer? Dar um pique. Feito o pique, minha tesoura não tá muito boa, mas vamos lá. Ó, feito um pique, assentado, já tô começando aqui o meu mapeamento. Ah, Bruna, eu vi que você usa uma base por baixo no corpo da cliente. Me fala sobre ela, fiquei super curiosa. Por que você faz isso? Gente, quando eu comecei a aprofundar nessa técnica, né, antes de criar a maneira que eu faço, eu via muita gente fazendo com papel filme. E eu já testei, tá? Naquela época minha de teste, eu testei todas as possibilidades possíveis. E o meu veredito foi, quem já testou vai saber do que eu tô falando. Fazer com a base de papel filme não é confortável. E não é a proposta que eu trago aqui pra gente que quer realizar esse trabalho de fada madrinha.
Porque o sentimento é de eu estar lá cozinhando a minha cliente. Vocês já precisaram passar esse papel filme para tampar? Às vezes é uma tatuagem, uma cicatriz que você não pode molhar. E o quanto fica suado lá dentro causa incômodo. Então, nas minhas clientes, eu uso um body que eu mesma desenvolvi, porque eu também não encontrei disponível nada que desse certo no mercado. Com a tecnologia de uma malha que não esquenta, que estica, ou seja, eu não preciso ter vários bodies para atender a minha demanda. Aqui no meu ateliê mesmo só tem um, de um tamanho. E ainda, cola e descola com facilidade, tá? Cola bem, tem uma boa aderência para não ficar soltando na hora que você está fazendo na cliente. E eu consigo tirar com tranquilidade na hora que eu vou tirar esse mapeamento. Beleza? Ó, continuando aqui, ó. Eu faço o pique onde eu vejo que é necessário. Assento. E venho. Ó, foi necessário fazer um pique aqui. Assentei. Ah, Bruna, isso aqui, será que parece demorado? Olha, eu tô te explicando aqui de uma forma muito minuciosa. Por quê? Da forma que eu faço, com a prática, a gente faz isso aqui, ó, sem precisar ficar pensando. É um ato de mapear. Porque era um outro receio meu, né? A cliente não tem todo o tempo do mundo para ficar aqui, né, enquanto eu faço o mapeamento do corpo dela. Eu mesmo trabalho com noiva. Noiva tá sempre com pressa, porque ela tá organizando um evento. Então fica tranquila, tá? É um mapeamento que a gente faz da forma mais otimizada. Ao longo desse evento eu vou te ensinar tanto as vantagens, você vai acabar desejando fazer essa técnica. Mas por hora eu quero que você entenda que a gente não faz o mapeamento inteiro da pessoa, o que já economiza tempo e é mais rápido do que tirar medidas. O que a gente vai fazer aqui é apenas meio frente e meio costas, tá? E quando necessário, a gente às vezes faz. Se for um modelo tomara que caia, por exemplo, você já não precisa vir com o mapeamento todo. Aqui você já pode vir só o necessário que você vai precisar para fazer o desenho da interpretação do modelo. E só vai ser necessário fazer o corpo inteiro quando o modelo que você for fazer for assimétrico. Por exemplo, o da Miss, né? O da Miss, ele vinha com decote bem assim, ó. Ou seja, um lado era diferente do outro. Então, quando eu fui fazer esse modelo com a técnica da modelagem sem ajustes, porque eu quis pôr a prova ali, deu super certo. Eu tive a necessidade de fazer os dois lados, mas saiu fielzinho. Funcionou, não tive aquele tempo todo tendo que ajustar, porque de primeira já deu certo. E aí, você continua aqui nesse seu mapeamento, nesse mesmo raciocínio, ó. Vou até fazer mais rápido aqui para você ver. Ó, aqui que tá chegando quase na lateral, eu já venho pra lateral e eu já vou fazer esse mapeamento aqui, ó, na lateral. Venho aqui fazendo, cortando. Entendeu o processo? Eu venho, passo a fita. Onde precisa assentar, eu vou dando piques. Onde não precisa, eu posso só passar aqui, ó. Não tem importância nervuras. E aí eu venho, ó, agora aqui eu vou vindo aqui para encontrar com a frente. Mais uma vez, pegando metade do anterior para frente. Vou passar, ó, com a mão agora para vocês verem. Passo com a mão, viu? Tem necessidade aqui, ó. Não tá indo. Eu vou fazer o pique e agora assentou. Já assentou. E aí, aqui a gente já tá finalizando o nosso meio frente, ó. Vou pegar aqui e vou fazer esse mapeamento meio frente. Mais uma vez, preciso desse pique aqui. A gente vem, faço aqui e assenta. Olha que bonitinho. Olha isso que perfeito. Esse aqui, ele é um primeiro passo. E um passo muito importante, né? Que é onde a gente vai tirar esse mapeamento do corpo da cliente.
Esse é o mapeamento que do modelo que a gente vai fazer durante esse evento, tá? Esse é só a primeira parte. Faz esse primeiro passo, né? Que é o mapeamento, você faz do lado daí. E durante as aulas, você vai continuar o trabalho nesse mesmo mapeamento, beleza? Então, presta mais uma vez atenção aqui, ó. Fazendo o mapeamento. Metade da fita anterior que eu passei, ó. Metade da fita anterior que eu passei. E corto. Aqui, essas costas do manequim é uma delícia de fazer, ó. Tá vendo que eu quase nem tive necessidade de fazer pique ainda. Mas quando a cliente é corcunda, que a maioria tem uma curva maior aqui em cima, ou uma curva maior aqui embaixo, tudo faz diferença. Cada caso é um caso, e você vai percebendo isso ao longo do caminho que você vai praticando. Ó, estamos quase chegando ao fim. Aqui vai ter necessidade de pique, ó. Tentei e ainda não foi. Então vamos fazer um piquezinho aqui, ó, para dar uma assentada mais tranquila. Quando eu vou fazer numa pessoa, a gente tem um braço aqui, né? Então isso também precisa ser levado em consideração. Ó, coloca aqui. Mais uma vez. Eu gosto de passar com a mão, tá? Raramente eu passo com a tesoura na cliente. Mas não é errado, tá? Passar com a tesoura. Esse é o primeiro passo que eu quero que você pratique do lado daí e já venha com ele pronto para as próximas aulas, tá? Hoje você aprendeu erros comuns do seu dia a dia e no seu ateliê. Erros que impactam negativamente o seu negócio. Eu acredito que você deve estar surpresa do lado daí, né? Talvez chocada ou como uma aluna uma vez me falou, com raiva de mim. Ela falou que ficou com raiva de mim quando ela entendeu que ela estava fazendo todos aqueles erros e eu estava ali mostrando a verdade na cara dela. Hoje ela é minha aluna. Mas eu trouxe esses erros porque quando você vê, não tem como desver. E aí a gente passa a entender a importância de repensar a forma que eu faço as coisas, se ela não está funcionando. Viu que costurar bem não é sinônimo de ganhar bem? Que pegar tudo que aparece aí não vai te ajudar a crescer financeiramente e se tornar uma fada madrinha do sob medida aí da sua região. Sabe, a profissional que é valorizada, que não precisa ficar ali se matando de trabalhar para ter uma boa renda, que é desejada pela cliente. Além disso, viu que não dá para continuar praticando a modelagem de esperança. Usar a modelagem padrão, que é feita por a pronta entrega, para uma modelagem de uma roupa feita sob medida, personalizada. E já deu o primeiro passo para dominar a modelagem sem ajustes, que é esse passo muito importante, o mapeamento do corpo. No decorrer desse evento, a gente vai fazer a interpretação de modelos juntas, a planificação dessa peça até o protótipo pronto. Agora, presta atenção no que eu vou te falar aqui, tá? Se por um acaso você aprendendo esses erros, você sentir um certo desconforto, isso é um bom sinal, tá? Porque esse desconforto é o primeiro passo para a solução. E você tá no caminho certo. Mas agora eu sei que às vezes você tá assim, ok, eu entendi o que eu tô errando, Bruna. O que eu faço agora? Como que eu precifico certo? Como que eu passo esse preço? Como que eu faço essa modelagem dar certo? Sabe? Específica para o corpo, para as minhas clientes. Como eu deixo de ser mais do mesmo? Hoje você viu 15% do que você aprende nesse evento, tá? Então tem muita coisa para você ver ainda. Por isso é importante você estar presente em todas as aulas. E as respostas para essas perguntas que você tá aí na sua cabeça, você vai ver na aula 2 que vai sair ao ar na quarta-feira. Nessa aula você vai aprender como não ser só mais uma ali na sua cidade. Não ser a mesma opção que todo mundo está oferecendo. Como se destacar mais rápido.
Isso é fundamental, sabe? Como se tornar referência aí da sua região. Eu fico extremamente empolgada do lado daqui, porque eu sei o que você vai aprender nessa aula. Aqui você vai entender o que é ser uma verdadeira fada madrinha, na prática mesmo. E já adianto que nessa aula 2 você vai aprender a precificação, tá? E mais, vai aprender como fazer a sua cliente enxergar o valor do seu trabalho. Então venha com papel e caneta para você anotar tudo. Enquanto isso, comenta nesse espaço bem embaixo do vídeo qual que foi o erro que você se identificou. Sabe, o que aprendeu nessa aula? Participe, esse evento é pra você. E eu vou adorar ler e vou responder um por um, tá? Então é isso. Aguardo você que está super comprometida com a sua transformação na próxima aula. Ao concluir as 3 aulas da jornada, você vai poder baixar o seu certificado de conclusão. O certificado ele é protegido por uma senha, tá? Então atenção aqui. Em cada aula da jornada eu vou liberar um número diferente. Lembrando que são 3 aulas. Anote os 3 números que vão formar essa senha. Daí você vai conseguir desbloquear seu certificado digitando essa senha. A senha da aula de hoje é essa que está aparecendo na tela.